Boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo, em mais um domingo de live para o nosso Evangelho e Orações. Estou eu aqui, meu amigo Mário Corona, que eu vi ontem no tratamento de cura, para quem foi. Estávamos lá, né, Marião? Então, vamos lá, trabalhando. Então vamos ver quem já chegou aqui com a gente. Reinaldo já está aqui com a gente. Boa noite, Reinaldo. A Cida Ormondi também já está aqui. Boa noite, Cida, tudo bem? A Elka também. Oi, Elka, boa noite. A Úrsula Sanches também já está aqui com a gente. Oi, Úrsula, boa noite. Joaquim Quesada também já está aqui. Boa noite, Joaquim, tudo bem? A Edna Horta. Oi, Edna, boa noite. Silvana também está aqui com a gente. Oi, Silvana, boa noite. A Viviane também já está aqui. Oi, Viviane, boa noite. É isso, pessoal. Vamos chegando com tranquilidade, vamos se acomodando. Mais um Evangelho de domingo. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Me avisem aí que eu estou com o microfone novo e eu não sei se está dando ruído, se está dando algum tipo de microfonia, qualquer coisa vocês podem me avisar aqui, tá bom? No chat, que eu ajusto o que precisar. Não sei se o volume tá bom. Eu estou com o celular acompanhando aqui do lado, mas ele está sem volume para não dar microfonia. Ó, a Luara também já chegou aqui. Oi, Luara. Boa noite, tudo bem com você? Rogério Viviane também chegou aqui. Oi, Rogério, boa noite, tudo bem? Ah, oi, Elka, obrigado, viu? 11 anos de casado eu fiz ontem. Aí eu fiz um postzinho, a Elka comentou lá. Obrigado, viu, Elka, pelos parabéns Parabéns. aí. Que negócio, né? 11 anos, duas crianças, já não dá para aquela fase de sair para comemorar. Foi só um passeiozinho, só para marcar a data, né? Aquela coisa, né? Como é que é? Mas foi muito, muito proveitoso, muito divertido, viu? Ó, tem mais gente aqui que já está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Ah, Michele Delgado, Viviane falou que o som está perfeito. Obrigado, Viviane. Se der algum problema, você me avise. Michele também já está aqui com a gente. Oi, Michele, boa noite. Mari Sônia Mota também já está aqui com a gente. Oi, Mari Sônia, boa noite para você também. A Vera Lúcia Tamashiro já está aqui. Olha, Elka, você é um orgulho para mim, hein? 24 anos. Eu vou chegar lá um dia, tá? Mas parabéns para você e para o Reinaldo também, viu? Vocês são um exemplo pra gente aí. Vocês que têm essas vidas longas de casado aí. Tenho certeza que eu e Mari vamos chegar lá. Mas é questão de tempo só, né? Mas estamos aí. A Mari tá aqui. Tá lá no outro quarto aí. Veio dar uma boa noite para vocês aqui. Acho que ela ouviu a gente falando dela, viu, gente? Acho que foi. Oi, Beth. Tudo bem? Eu já tinha dado boa noite para a Cida. Oi, Beth, para você. Boa noite. A Cleusa também já chegou aqui com a gente. Boa noite, Cleusa, para você. Então tá bom, pessoal. Já tem uma turminha boa aí. Já batemos um papinho inicial. Vou passar a palavra aqui para o meu amigo Mário Corona para fazer a abertura, que ele também vai fazer a palestra, tá bom? Eu tô dando boa noite, gente, porque fui eu que abri a sala, então eu que acompanho o chat, né? Então por isso que eu tô dando. Aqui a Rosana também já tá aqui com a gente. Rosana Sanches. Boa noite para você, viu, Rosana? Obrigado, Elton. Vamos lá, Marião, manda ver aí. Tá contigo. Valeu. Muito boa noite, pessoal. Muito parabéns, Thales, por mais esse degrau, né? Esse degrau aí na vida. Parabéns para você, para a Mari, muita saúde aí, muitas felicidades. Tá? Bom, para a gente poder começar, eu vou ler uma mensagenzinha de um livrinho que eu comprei hoje, inclusive. Chama-se Contém Vida, de José Carlos de Luca. O título é Para Acordar.
A dor não é punição divina, castigo do céu ou coisa que o valha. É um mecanismo de despertamento da criatura para os potenciais que ela não está utilizando. Ela está dormindo e o problema vem acordá-la, incomodando-a até que ela mude algo dentro de si mesma. É aquele professor rigoroso que nos obriga a estudar e assim assimilar o conhecimento que abre portas ao nosso progresso. As dificuldades são as grandes mestras do nosso desenvolvimento. Encare a dor como sua professora e aprenda a lição que ela colocou na lousa da sua vida. Quando a lição é aprendida, a professora se retira. Nós então vamos nos harmonizando interiormente, agradecendo ao nosso mestre pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas em pensamento, em coração, em sentimento, em mentalização do nosso mestre Jesus, nos abraçando, abraçando ao lar de cada um de nós, e assim nos sentimos harmonizados, tranquilos, prontos para mais uma semana que vem aí de desafios, de experiências. E por isso, Mestre Jesus, nós mais uma vez agradecemos por essa oportunidade aos amigos espirituais que também nos acompanham nessa reunião e que possamos, através da exposição e através da mensagem de hoje, podemos assimilar e ir galgando os nossos degraus evolutivos, atingindo, Senhor, a maior elevação possível ainda nessa encarnação. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade e pedimos então a tua permissão para continuarmos com o nosso evangelho de hoje. E assim seja, graças a Deus. Bem, nosso tema de hoje, e é por isso que eu até escolhi essa mensagem aqui, né? Que se chama Para Acordar, é cruz e despedida. Então, hoje nós vamos refletir sobre esse tema, cruz e despedida, e o que ele representa na visão espírita, com base no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 15, no versículo 21. Diz assim esse versículo: E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. Eu vou ler de novo. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Se pararmos para observar bem esse versículo, nós vamos ver que ele tem uma simbologia muito rica do ponto de vista espiritual e que nós vamos procurar refletir à luz da doutrina espírita, né? Em especial com os conceitos de prova, de resignação, de dever, de disciplina moral e de solidariedade. Nós não temos muitas informações a respeito de Simão Cireneu no Evangelho, a não ser que é aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Como diz o texto evangélico, o Simão Cireneu ele foi constrangido, ou seja, ele foi chamado de forma inesperada, quer dizer, ele não esperava. E ele foi obrigado a exercer aquela tarefa de ajudar Jesus a levar a cruz. Praticamente levou a cruz, né? A partir do momento que Jesus já não tinha mais forças físicas para isso. E assim como pode acontecer, ou até acontece com a gente, muitas vezes nós somos convocados na nossa jornada a carregar certas cruzes que não esperávamos. E à luz da doutrina espírita, a cruz ela é um símbolo de provas, expiações, responsabilidades. A cruz representa, simbolicamente, à luz da doutrina, tudo o que é necessário enfrentarmos para a nossa evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, o título é Bem-aventurados os aflitos.
No item que se intitula Motivos de Resignação, Kardec nos esclarece que, pelas palavras bem-aventurados, deixa eu pegar aqui para não errar no texto. Bem-aventurado, então diz, Kardec nos esclarece que pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como o prelúdio da cura. Então veja que nesse mesmo capítulo, então, bem-aventurados os aflitos, é muito a ver com, vamos dizer assim, a nossa cruz, né? Muitas vezes nós nos vemos em situações que nós ficamos aflitos, não encontramos saída, mas a resignação e a fé são determinantes para que a gente possa entrar em estado racional, para que a gente possa encontrar a solução dessa dificuldade momentânea, né? Então, como Kardec nos diz, é a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Ou seja, nós aprendemos a entender o que significa aquele momento na nossa jornada. E nesse mesmo capítulo 5 do Evangelho, o Espírito Lacordaire, lá em Instruções dos Espíritos, ele nos ensina que, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão aqui nesse planeta de prova e expiação, sejam eles ricos ou pobres, né? O Lacordaire diz assim, estejam eles num trono ou na miséria, mas poucos sofrem bem, porque poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus está dentro de nós. Somente as provas bem suportadas e o entendimento dessas provas, seja porque nós temos já um conhecimento de que existe, vamos dizer assim, que nós somos imortais e, portanto, existem vidas anteriores, né? Podem ser provocadas essas aflições por provas de vidas anteriores ou até mesmo nesta encarnação, encarnações anteriores, ou até mesmo nessa encarnação, né? Então, Lacordaire coloca isso. Nós temos que aprender a viver bem essas provas, porque elas vão nos conduzir à elevação, ao reino dos céus. Portanto, gente, a cruz, ela não é uma punição, e sim uma oportunidade de crescimento, né? Emmanuel, lá no livro Roteiro, ele nos ensina que a cruz ela é apoio divino no resgate humano, ou seja, ela é sim oportunidade, ela é alavanca de crescimento espiritual. Para entender melhor essa colocação de Emmanuel, veja que numa outra frase, está contido num livro chamado Religião dos Espíritos, o Emmanuel diz o seguinte também, sofrer por obrigação é resgate humano. Veja que bonito isso. Sofrer por obrigação, ou seja, porque está sendo não imposto, mas está sendo necessário para a gente determinado sofrimento, é resgate humano. Mas sofrer para que outros não sofram é renúncia divina. Ou seja, o sofrimento, ou aquela cruz, né, que nós estamos aqui interpretando essa simbologia, imposto por alguma circunstância da nossa jornada, com deveres e obrigações, ele pode ser visto como um processo de aprendizado e de crescimento, né? Bom, o tema é cruz e disciplina. Nós falamos sobre cruz, no sentido de provas, expiações, responsabilidades, obrigações, mas e onde entra a disciplina aí? A disciplina para carregar, entre aspas, né, essa cruz, é mais do que uma ordem externa. Ah, olha, você tem que aprender a lidar com esses desafios. Não, você tem que suportar isso. Não é isso, tá? A disciplina, ela é autogoverno, ela é perseverança, ela é uma vigilância constante. E nós falhamos muito nisso, né? Nós, vamos dizer assim,
não buscamos dentro da gente aquele autoconhecimento que é importante para que a gente tenha esse autogoverno. A gente muitas vezes se entrega ao problema e não persevera na sua solução. Às vezes, não. Muitas vezes, nós deixamos de nos vigiar. Então é isso, a disciplina para carregar essa cruz, ou seja, para superar os desafios tão necessários, eu costumo sempre dizer isso, né? Os desafios tão necessários ao nosso crescimento é autogoverno, é perseverança, é vigilância constante. Assim como o Manuel disse para o Chico, né? Chico, você precisa só de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E Chico é um exemplo de disciplina, disciplina, é só ver a imensa obra que ele deixou para a gente, né? E assim também é a nossa jornada, para que a gente possa lidar, como eu disse, com as experiências, as provas, as expiações. Bem, um outro exemplo que a gente pode dizer, no sentido de frases que podem nos trazer o esclarecimento a respeito da cruz e da disciplina, está no livro Conduta Espírita, onde André Luiz diz o seguinte: sem disciplina, o conhecimento não frutifica. Mário, sem disciplina, o conhecimento não frutifica. O que significa isso? Significa que essa ideia de sem disciplina, ela ressalta a importância da disciplina como um fator essencial para que a gente possa desenvolver e possa aplicar o conhecimento que a gente adquiriu. Nós estamos em processo de conhecimento, nós estamos em processo de evolução. Nós não temos todo o conhecimento, mas nós já temos conhecimento suficiente para poder entender o que nos acontece e para poder, com disciplina, né, saber sofrer bem, como diz o Espírito Lacordaire, né? Então, sem disciplina, o conhecimento, por maior que seja, por mais vasto que seja, ele pode permanecer simplesmente dormindo. Ele fica ali dentro de nós e não gera resultado prático nenhum. É aquela coisa do que eu faço com essa informação se eu não a pratico, não é verdade? Então, contribuir a disciplina contribui para o nosso crescimento pessoal e espiritual. E o Simão Sirineu, ele é um exemplo simbólico disso. Ele foi surpreendido, ele foi, como diz o texto de Marcos, né, ele foi constrangido, e mesmo assim, ele entrou na trajetória do Jesus, mesmo que tenha sido, melhor dizendo, por curto tempo. Ele entrou na trajetória de Jesus de uma forma, vamos dizer assim, obrigatória, né? Foi constrangido, foi obrigado a carregar a cruz naquele determinado trecho. Então, a atitude, simbolicamente, de Sirineu, mostra que a gente não é preciso a gente compreender tudo para praticar a obra de Deus. É o que eu falei, nós não temos todo o conhecimento, mas nós já temos o suficiente para poder ir melhorando as nossas ações e as nossas atitudes. Quantas vezes nós somos chamados para ajudar alguém a carregar a cruz? Quantas vezes nós realmente atendemos esse chamado ou recusamos esse chamado, né? Portanto, a disciplina ela nos permite reagir com serenidade. A disciplina nas dificuldades, né, nos permite dominar os impulsos negativos, quer dizer, não cair numa vibração baixa, e também nos permite manter a fé diante desses desafios. Com fé, esperança, determinação, perseverança, né? Portanto, a disciplina transforma o sofrimento em aprendizado e a dor em redenção. Bem, entendimento da cruz. Entendemos que a cruz simboliza aquilo que nós temos que superar na nossa jornada para o nosso crescimento. Então, nós não podemos entender a cruz como a imagem de Jesus crucificado, não, mas sim como os desafios a serem superados com resignação. E assim, esse entendimento da cruz nos traz o quê? Maturidade espiritual, nos traz libertação interior, quer dizer, nós nos sentimos livres, nós nos sentimos presos a obrigações, mas nós nos sentimos livres porque nós sentimos dentro de nós a fé e a determinação para aquela superação. E, principalmente, esse entendimento da cruz nos une ao Mestre, nos une a Jesus.
Então, mais uma vez, Emmanuel, na sua sabedoria imensa, tem uma frase que diz, eu agora não me recordo em que livro está essa frase, mas ele diz o seguinte, que a cruz não é um fardo, a cruz é uma ponte para a luz. Então, gente, todo esse início meio prolongado, né, que a gente está conversando aqui, é para dizer o seguinte, a cruz tem uma simbologia, tem. Ela simboliza as superações que nós temos que superar, ou seja, os desafios que nós temos que superar para que a gente possa crescer. E como é que nós superamos isso? Com fé, determinação, que nos traz maturidade espiritual, que é a disciplina, é o autogoverno. Tá bom? Bom, mas vamos aqui, como eu sempre faço, ler a mensagem de Emmanuel e tentar refletir um pouquinho sobre ela, a gente interpretar um pouquinho a respeito disso. Então, o título é Cruz e Disciplina, o versículo, né, eu já li, mas vou ler de novo. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Então, diz Emmanuel na sua reflexão, muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado ante as necessidades da alma humana. Olha que bonito isso que o Manuel fala, né? Quer dizer, nós não precisamos imaginar Jesus crucificado e morto, entre aspas, não. Nós temos que imaginar o Mestre vivo entre nós. Mas nós não podemos excluir a cruz do Evangelho. Porque o simbolismo que ela traz com Jesus crucificado mostra que não há crescimento sem sacrifício. Não há evangelho sem cruz. O evangelho que Jesus nos trouxe é para que nós nos fortifiquemos internamente. Porque, como ele mesmo diz no evangelho, né? No mundo tereis aflições. Então, para que a gente supere essas aflições, nós precisamos de um fortalecimento interior. E é isso que ele diz, e é isso que Emmanuel diz aqui. Ele traz Jesus crucificado numa simbologia de que não há crescimento nosso interior sem sacrifício. Né? Nós já carregamos uma cruz em nós, que são o quê? Que são as nossas imperfeições. Se nós fôssemos perfeitos, dizia um grande amigo nosso, nós não estaríamos aqui, nós estaríamos num planeta mais evoluído, não é isso? Então nós já trazemos uma cruz dentro de nós que são as nossas imperfeições. E entre essas nossas imperfeições, antes, né, não nos pesavam tanto. Por quê? Porque a gente não tinha essa consciência, esse conhecimento que a gente tem. Hoje, nós já temos esse conhecimento suficiente e sabemos do significado da cruz e da disciplina. Muitas vezes nós passamos por cima disso, né? Seja porque nós negligenciamos isso, negligenciamos o nosso conhecimento, seja porque, de repente, as tarefas do dia nos sufocam e não nos permitem despertar para esse conhecimento que a gente tem, mas, de qualquer forma, nós temos já conhecimento e para entender o significado da cruz e da disciplina. Emmanuel diz que há uma glória oculta na crucificação de Jesus, porque se a gente olhar para a cruz, não com os olhos materiais, mas com os olhos do Espírito, nós vamos perceber que naquela cena nunca houve no mundo tamanha expressão de amor, de renúncia e de perdão. Jesus, em momento algum, se revoltou, se colocou contra alguém. Ele foi absolutamente resignado
na sua missão, porque ele tinha consciência de que aquilo era a sua missão. Aliás, Jesus, quando encarnou na Terra, ele já sabia de tudo isso. Ele é o governador do planeta, né? Bom, continua Emmanuel. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular, e o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Veja que Emmanuel coloca como um momento majestoso, né? O instante em que Jesus é crucificado. Por quê? Porque ficou para a eternidade. Nunca mais ninguém esqueceu isso. Seja cristão, não seja cristão, ninguém esqueceu esse momento. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. Veja só essa colocação de Emmanuel. Por onde Jesus passava, deixava rastro de luzes. Era uma gloriosa jornada. Cada instante do seu ministério, quer dizer, do seu momento em que ele começou a trazer o Evangelho, e foram só 3 anos, era glorioso. Mas, mesmo assim, é glorioso o ministério de Jesus desde o seu nascimento, da manjedoura até o Calvário, até a crucificação. Paulo, eu não tenho uma palestra que eu não digo Paulo, né? Mas Paulo, em sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, ele escreveu que, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para aqueles que perecem, para aqueles que desconhecem o sentido real dela, é loucura. Imagina crucificado. Mas para nós que somos salvos, para nós que, salvos no sentido de Paulo, já temos esse conhecimento de Deus e do Cristo, é o poder de Deus. Todos sabem, né? Jesus nos convidou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e segue-me. Então, para seguir Jesus, nós temos que tomar a nossa cruz. Para seguir Jesus, para que nós cresçamos espiritualmente, então seguir Jesus significa crescer espiritualmente. Sem esses passos, tomar a cruz e negar a si mesmo, renúncia, humildade, nós não vamos ter o crescimento tão necessário para a gente, né? Quando Emmanuel diz aqui, eu grifei, o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica, essa majestade, ele mostra que é o momento único, pois as lições que nós podemos tirar daquela imagem jamais se esquecerão. Jamais se apagarão as luzes, como diz Emmanuel, que se irradiam daquela imagem de Jesus crucificado, né? Vamos trazer isso para nós hoje, para nós humanos, para nós encarnados, para nós imperfeitos. Chegou uma doença inesperada, um revés inesperado. Nós somente tomaremos a cruz da redenção alcançando a negação de nós mesmos e seguindo os passos de Jesus. Ou seja, nós, naquele momento, como nós já dissemos anteriormente, que a cruz ela não é uma punição, mas ela é um caminho de elevação, nós vamos ter que nos negar a nós mesmos, ou seja, não posso, como é que eu vou dizer, ir contra esta necessidade, mas eu posso entendê-la e fazer uma disciplina, um autogoverno, no sentido de superar essa dificuldade. E continua Emmanuel. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna.
Quantas vezes a gente se coloca em atitudes de disciplina que é imposta, sem aceitação, mas apenas para conviver com ela, né? Apenas como obediência a ela. Então, veja só a diferença entre cruz e disciplina. Nós tomamos a cruz da nossa jornada, vamos nos submeter aos desafios, isso é disciplina. Mas o conhecimento nos faz tomarmos a cruz e nos renovarmos. Isso é aceitação no sentido de entendimento, por causa do conhecimento que a gente já adquiriu. Lembrando que André Luiz falou lá atrás, né, que sem o conhecimento, a disciplina, ela não alavanca, ela não cresce. E eu gostaria de lembrar Paulo novamente. Quantas vezes ele queria fazer algo, mas o Cristo, a sua intuição, Cristo falava com ele e encaminhava para outro sentido, né? Eu quero ir por aqui, mas eu vou por aqui. Tem um filme, gente, com o título Paulo, o Apóstolo do Cristo. Eu não me lembro o nome do ator que faz o papel de Paulo, mas eu me lembro o nome do ator que faz o Lucas, o evangelista Lucas, que é o Jim Caviezel, que fez a Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? E tem uma passagem já, porque esse filme ele vai passando flashes da vida de Paulo, mas ele abrange basicamente os últimos dias de Paulo encarnado. Ele já estava preso em Roma, às vésperas da sua execução, né? E tem um trecho do filme interessante, né? Que ele diz assim: queria ir para a esquerda e o Cristo me mandava para a direita. Queria ir para a direita e o Cristo me mandava para a esquerda. Quantas vezes nós queremos ir para um caminho, a gente segue um caminho e deveríamos seguir outro. Muitas vezes a intuição nos fala isso, mas nós teimamos em seguir um caminho. Bem, gente, disciplina imposta por obrigação não significa, como diz aqui Emmanuel, não significa iluminação espiritual. A iluminação espiritual, ela vem da disciplina do sentimento, do coração. E o Paulo é grande exemplo disso. Porque após o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, de ficar cego por um período, de se isolar no deserto por 3 anos, ele despertou para a realidade do seu espírito. Ele despertou para a sua tarefa, para a sua missão, abandonando totalmente aquele Saulo orgulhoso e tornando-se o Paulo que nós conhecemos, humilde, que aprendeu a transformar as suas experiências amargas e olha, ele sofreu, gente, ele sofreu, em caminho de elevação espiritual. Tomou a sua cruz e seguiu o Cristo. Digo que Paulo sofreu porque quem leu Paulo e Estevão vai ver que tem determinados capítulos que narra a transformação de Paulo e toda a isolação que ele sofreu, ou o isolamento, melhor dizendo, que ele sofreu, daqueles que eram seus pares, quando ele era o doutor da lei. Então, ele sofreu muito, ele sofreu demais, e por isso as suas experiências amargas foram o caminho da sua grande elevação espiritual. E encerra, então, Emmanuel dizendo: contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo de Cireneu, nos momentos culminantes do Salvador. Foi aquele momento curto, mas foi um momento do sacrifício de Jesus. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo, no entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. Ele foi constrangido a executar aquilo. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangido, ou seja, a maioria dos homens é obrigada a aceitar certas obrigações do próprio dever. Em geral, gente, ainda quem não compreendeu a sublimidade da cruz é porque ainda está apegado ao trabalho
vamos dizer assim, mais material, nós precisamos dele. Mas ao trabalho do desenvolvimento do seu intelecto, esquecendo a outra asa, que é o desenvolvimento interior. Então, esse desenvolvimento interior, ele tem que ser mais profundo para que a gente entenda o que Emmanuel chama como sublimidade da cruz. Muitos, é só a gente pensar, quantos foram crucificados pelos romanos? Quantos foram antes de Jesus? Mas o que ficou marcado? A crucificação do Cristo. Né? Devido ao quê? Devido ao sentimento que ele se entregou à cruz. Devido ao sentimento que ele se colocou ali à disposição, como dizem todos, a salvar todos nós. Ou seja, o que é essa salvação de Jesus? É mostrar para a gente que nós somos imortais e que todos os desafios, a sua superação, dependem de nós mesmos. É um sentimento de renovação do mundo. Simão Cireneu foi obrigado, sim, a carregar a cruz, simbolizando aquilo que acontece muitas vezes com a gente. Nós somos obrigados a determinadas situações, desafios, e, no entanto, o nosso sentimento interior, ele ainda continua desse tamanhozinho, muito pequeno. Então, aceitando as lutas, aceitando os desafios, mas com pouca disposição de acolher e de entender o que estava sendo ensinado na ocasião a Cirineu. Cirineu, para ele, não entendeu, era mais um elemento que estava sendo, era mais uma pessoa que estava sendo condenada. Mas ali não era uma pessoa qualquer, era Jesus. Amor encarnado, governador do planeta. Bem, para encerrar, gente, se nós carregamos a nossa cruz ou ajudamos alguém a carregar a sua cruz, nós não podemos esquecer que com disciplina e fé, a cruz se transforma em bênção, ela se transforma em renovação nossa. Portanto, é muito importante que nós aceitemos a nossa cruz, ou seja, os nossos desafios com disciplina e fé, porque eles, ela ou eles, né? Ela, a cruz ou os desafios, vão nos conduzir ao Cristo que há dentro de nós. Muito obrigado, gente, que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz a todos. Muito bom, Marião, muito obrigado, viu? Eu gostei muito da palestra, foi muito tocante para mim. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pessoal, então, deixa eu dar uma boa noite aqui para quem chegou um pouquinho depois, eu não tinha dado, que a gente começou assim, cravado no horário, às vezes acontece. Daniel Bock, que está aqui com a gente também, Clara, Jamus também está aqui. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém. Esqueci alguém. Margarete França, acho que eu já tinha dado boa noite, mas se não fica de novo, boa noite para você também. A Rosânia já tinha dado. Bom, é isso. Vamos lá, pessoal. Então, eu já deixei aqui o banner marcado, para vocês colocarem a aguinha para fluidificar. Eu vou pedir a licença para o Mário um pouquinho. Já te chamo depois para o encerramento, tá bom, Marião? Pronto, vamos botar o nosso Mestre Jesus aqui do lado para nos apoiar, porque o apoio dele é sempre fundamental, certo? E vamos começar nossas vibrações da noite. Eu vi que o pessoal colocou bastante nomes aqui no chat, e podem colocar mesmo, tá bom, pessoal? E a hora que a gente for vibrar por eles, vocês pensem neles aí, de forma geral. E aí a gente já começa. Deu tempo aí de pegar a aguinha? A minha, deixa eu ver, a minha tá aqui, ó. Se bem que essa minha água para fluidificar é a mesma que eu levei para tratamento de cura de ontem, então já tá fluidificada, mas reforça aqui o nosso fluido, tá bom? Vamos lá? Então tá bom. Mas Jesus está aí, vamos lá. Então eu vou pedir para vocês irem fechando os olhos, irem se acomodando confortavelmente onde vocês estão, bem sentados aí, deitados, fiquem à vontade aí, mas se acomodem, fiquem confortáveis, façam uma respiração mais profunda, comecem a elevar o pensamento ao alto,
Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus vivo, governante do nosso planeta, que está onipresente, que está sempre conosco, em todos os momentos. Então vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra. Esse planeta que está passando de provas e expiações para a regeneração. É um tempo longo essa transformação, mas que ela já começou. E que a gente vibrando pelo planeta possa ajudá-lo nessa transformação, né? Mas que para isso a gente precisa vibrar também pelos dirigentes das nações, para que através do diálogo e da diplomacia nós possamos chegar à paz mundial. Que o planeta de geração já atingiu a paz. Então nós vamos vibrar principalmente pelas regiões em conflito, né? Regiões lá de Israel, faixa de Gaza, Irã, o conflito entre os israelitas e o Hamas, Hezbollah. Vamos vibrar pela região do Oriente Médio. Vamos vibrar também pela região da Rússia e Ucrânia. Vamos vibrar pelos países com conflitos internos, armados, principalmente na região da África, para que tenham o mais rápido possível um armistício, um cessar-fogo, para que os seus dirigentes, os líderes dos conflitos, voltem à mesa de negociação e possam acabar de forma definitiva com esses conflitos, para que abaixem as armas e para que o nosso planeta caminhe cada vez mais rápido para um planeta de regeneração. Vamos vibrar pelos dirigentes do nosso país, o Brasil, nas esferas federal, estadual e municipal, para que eles possam tomar as melhores decisões, fazerem as melhores ações a favor da maioria da população, para que o Brasil se desenvolva como uma nação próspera, uma nação sem fome, sem pobreza, uma nação em crescimento, uma nação de pleno emprego para todos, para que todos possam ter oportunidade. A gente tem que vibrar muito pela evolução do nosso país, pela melhoria do nosso país. Vamos vibrar agora, então, pelos nossos irmãozinhos encarcerados, pelas prisões, pelas delegacias, por esses irmãozinhos que cometeram seus erros perante a lei dos homens, que possam se arrepender de seus erros, cumprirem suas penas e voltarem a viver em paz com a sociedade. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos num leito de dor, num hospital, numa casa de saúde, aqueles irmãozinhos que estão em pré-operatório ou pós-operatório, que estão passando por tratamentos, né? Que estão enfermos, que Jesus possa estar presente em suas vidas, presente em seus corações, trazendo-lhes o milagre da cura. Vamos vibrar pelos médicos, pelos enfermeiros, para que possam identificar o melhor tratamento, com redução dos efeitos colaterais, e que esses irmãozinhos enfermos possam, o mais brevemente possível, voltar para casa gozando de plena saúde. Vamos vibrar agora pelos idosos, por esses irmãozinhos que já cumpriram sua missão de trabalho, que estão aproveitando seus últimos anos, para que eles possam aproveitá-los da melhor forma possível, gozando da melhor saúde possível, aqueles que precisam de ajuda, que precisam de um apoio,
Vamos vibrar também pelos seus tratadores, pelos seus familiares, para que tenham paciência, que tenham compaixão, que tenham muito carinho por esses irmãozinhos idosos que realmente precisam da nossa ajuda. Assim como nós, quando éramos bebês, precisávamos de ajuda, vamos voltar a precisar quando formos idosos também. É o ciclo do ser humano, né? Então vamos vibrar agora pelas crianças. Por todas as crianças, que elas tenham oportunidade de frequentar a escola, de crescer, de se desenvolver e de se tornarem pessoas de bem. Que elas possam conhecer o Evangelho do Mestre Jesus, conhecer o caminho do bem, o caminho do amor de Mestre Jesus. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos viciados, em qualquer tipo de vício. Que Jesus possa entrar no coração de cada um deles, trazendo-lhes, retirando-lhes, na verdade, as necessidades, a dependência, as vontades, a dependência física, química e psicológica, trazendo-lhes um bem-estar, trazendo-lhes uma calma, uma paz, que consiga se livrar de seus vícios o mais brevemente possível. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos moradores de rua, desabrigados. Que eles tenham pelas ONGs também que os acolhem, né? Os albergues. Vamos vibrar para que eles tenham a oportunidade de um prato de comida, ter a oportunidade de um banho quente, ter a oportunidade de uma cama, ter a oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Esses irmãozinhos aceitem o que lhes é oferecido, de deixar essa vida de morador de rua, que eles possam ser acolhidos, resgatados pelos seus familiares e que voltem a conviver, né? Voltem a viver sob um teto, num ambiente familiar. Vamos vibrar agora, então, pelos nomes que estão aqui no chat. Essa série de nomes, cada um com a sua necessidade. Vamos vibrar por todos eles. Vibrar muito amor, muita saúde, muita força, muita pensamento positivo, muita energia positiva, para que cada um tenha a sua necessidade atendida, independente de qual seja o problema. Vamos vibrar também por aqueles que têm os nomes nas caixinhas de vibração lá no nosso centro, em ambas as salas. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos com necessidades especiais, aqueles irmãozinhos com doenças crônicas, doenças que não têm cura, irmãozinhos com Alzheimer, Parkinson, HIV positivo, irmãozinhos com câncer, doenças mais graves, doenças cardíacas, doenças respiratórias mais graves, aqueles que precisam de muita vibração para deixarem seus leitos, aqueles casos mesmo especiais, né? E principalmente doenças crônicas, dificuldade de locomoção, diabetes, colesterol alto, pressão alta. Esses irmãozinhos que possam receber um tratamento, que mesmo sabendo que não tem cura, possam ter um aumento de qualidade de vida, que possam ter a sua vida estendida na medida do possível, dentro do seu merecimento, redução das dores, redução dos efeitos colaterais dos seus tratamentos, mas principalmente um aumento de qualidade de vida. Vamos vibrar também pelos nossos irmãozinhos desencarnados. Independentemente se foram desencarnados recentemente ou já faz um tempo, mas que ainda possam estar no umbral e que o plano espiritual possa resgatá-los dentro do seu merecimento o mais brevemente possível. Que esses irmãozinhos possam ser resgatados, independente de se estão orando ou não para Jesus,
nós estamos aqui pedindo a intercessão de Jesus por eles. Que eles possam ser resgatados, independente da oração deles. Nós estamos orando aqui por eles e pedindo a intercessão do plano espiritual, a intercessão de Mestre Jesus, para que esses irmãozinhos que estão no umbral possam ser resgatados, de acordo com o seu merecimento. E vamos também agora vibrar pelos nossos irmãozinhos desaparecidos, adultos ou crianças. Muitos deles têm problemas, às vezes, de memória, né? Alzheimer, se esquecem do caminho de volta para casa, ou mudam de cidade, ou às vezes tentaram a oportunidade e acabaram se perdendo, não conseguiram. Então nós vamos vibrar para que esses irmãozinhos possam ser achados, esses grupos de busca, né? Que muitas vezes as autoridades não têm capacidade, mas são formados grupos particulares de busca, que possam resgatar esses irmãozinhos desaparecidos. Vamos agora, então, vibrarmos por os nossos amigos e familiares mais próximos. Aqueles que nós convivemos todo dia, seja em casa, seja no trabalho. Aqueles que a gente sabe dos seus defeitinhos, né? Que somos todos imperfeitos. Mas que possamos vibrar para que eles melhorem, para que eles se reconheçam e que eles também tenham paciência conosco, aceitem os nossos defeitos e que nós também possamos trabalhar nos nossos defeitos. Vamos vibrar então por nós mesmos, pela casa que nós moramos, que é a casa que nos acolhe, que essa casa possa entrar as luzes brancas higienizadoras do Mestre Jesus pelas portas e janelas, limpando e higienizando todos os cômodos, todos os ambientes, deixando nossa casa limpinha, nossa casa harmoniosa, que a nossa casa cada vez mais seja um lar de Mestre Jesus. E vamos vibrar então por nós mesmos, para que nós tenhamos uma semana abençoada, para que sejamos protegidos, para que sejamos iluminados e intuídos, para que continuemos sempre no caminho correto, no caminho do bem, no caminho da Seara Bendita de Mestre Jesus. Que assim seja, meus amigos, graças a Deus. Então agora eu vou trazer o Marião de volta só para se despedir. Eu não fiz encerramento, mas eu vou trazer o Marião para o encerramento. Meus amigos, vou fazer um encerramento rápido aqui, agradecendo ao plano espiritual, para que, por todas as vibrações que nós recebemos aí ao longo das últimas semanas, no nosso tratamento de cura, nos nossos trabalhos de segunda-feira, nos nossos trabalhos de quarta-feira, agradecer a todas as correntes que trabalham conosco, correntes hindus, egipcianos, Sagrado Coração de Maria, corrente azul, corrente dos franciscanos, corrente dos médicos, dos enfermeiros, corrente das moças, das crianças e todas as outras correntes que trabalham conosco, sempre nos orientando, nos abençoando, principalmente o Dr. Alberto Seabra e o Dr. Bezerra de Menezes, que estiveram sempre conosco no sábado ontem, no tratamento de cura. Agradecemos muito todo o apoio de vocês, essa união, essa corrente fraterna que nós formamos entre encarnados e desencarnados. Que assim seja. Prontinho, meus amigos. Então, que vocês tenham uma semana maravilhosa, tá bom? Quem tiver aqui que seja do trabalho de segunda-feira até amanhã, estarei lá amanhã, se Deus quiser e der tudo certo, né? Porque às vezes eu me enrolo, vocês sabem, que às vezes eu arrumo uns problemas. Mas se tudo der certo, estarei lá com certeza. A intenção é sempre estar, às vezes que a gente se enrola. E é isso. Tenha uma excelente noite, um excelente fim de semana, fim de domingo para vocês, viu, meus amores? Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.